Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender um assunto que é muito importante e que muita gente tem dúvida, que são as frações. Então, vem comigo! Bom, olha só, quando a gente fala de frações, nós temos que entender que frações elas vão ser representadas na forma A sobre B. A e B serão números, onde o A nós vamos chamar carinhosamente de numerador. Então, quando falar de numerador, nós estamos nos referindo ao A. E o B, o número B, ele vai ser chamado de denominador. Então, quando se tratar de denominador, nós estamos nos referindo ao número B. Lembrando que o B ele não pode ser igual a zero, beleza? Porque nós não temos divisão por zero. Então, esse número A sobre B, essa fração, ela pode representar, às vezes, uma divisão, ela pode representar quantidade, ela vai ter algumas representatividades. Por exemplo, olha só, imagine que você tenha isso aqui, ó, essa representação, onde esses três retângulozinhos são chocolates, isso mesmo. Como que eu posso representar esse tanto de chocolate colorido aqui, ó, em forma de fração? Então, perceba o seguinte, vamos supor que eu comi essa parte azul. Significa que eu comi uma parte de quantas partes que tinham aqui? Ah, eu comi uma parte de 3. Então, eu vou representar na forma de 1 sobre 3. Esse cara que vai estar em cima, esse número que vai estar em cima, ele vai ser o que a gente chama de parte, enquanto o número que vai estar embaixo vai ser a quantidade de divisões, ou seja, eu dividi a minha barra de chocolate em 3 pedaços, é o que a gente vai chamar de todo. Então, esse cara que vai aparecer em cima será a parte, e o cara que vai aparecer embaixo vai ser o todo, beleza? Então, olha só, vamos ver se ficou claro. Essa barra aqui, ó, eu dividi ela em 5 partes. Então, embaixo, no denominador, vai aparecer 5. E em cima, eu comi essas 3 partes coloridas, então eu comi 3/5 do meu chocolate. Lembrando de novo que isso aqui vai ser a parte, ó. Então, é quanto que você comeu. E aqui embaixo vai ser o todo, do quanto que você tinha aí de pedaços, beleza? E essa aqui, por exemplo, então a gente pode representar como 2, que é o que eu comi, sobre 4, que é o todo, ok? Só que aí, como que a gente vai trabalhar com isso? Então, imagina que você chega na seguinte situação. A mãe de João, então aqui, ó, aqui vai ser de João e aqui vai ser de Vitória. Vitória e João são irmãos, beleza? A mãe de João dá um chocolate para ele e para Vitória. E aí, o que João faz? Ele parte o seu chocolate em 3 pedaços. Enquanto para a Vitória parte o seu chocolate em 6 pedaços. Então, ó, João ele come uma parte dos 3 chocolates que ele tinha repartido ali. Lembrando que essa barra vai ser do mesmo jeito, porque senão pode dar briguinha. A gente não quer briguinha aqui, não. O chocolate é o mesmo ali. E aí, Vitória parte o seu chocolate em 6. Só que ela come 2 pedaços. Aí a questão é, quem comeu mais? Bom, repara que as divisões foram diferentes. Então, com base nisso, nós não vamos conseguir adivinhar quem comeu mais. Na verdade, nós não vamos saber. Mas se Vitória partiu em 6 pedaços de mesmo tamanho, então, olha o que João fez. Ele partiu em 3 pedaços aqui de mesmo tamanho. E se eu pegasse o pedaço de João e fizesse o seguinte, ó, eu vou pegar então o pedaço de João e vou partir. Ó, partir esse pedaço. Repare que um pedaço de João agora equivale a 2. Ó, parti todos os pedaços. Olha que doido. Agora João, ele a gente vê aqui que João tem 6 pedaços no total. Ele tem a mesma quantidade de chocolate, só que ele tem pedaços menores do que ele tinha antes. João tinha comido anteriormente 1/3. Só que quando a gente divide esse cara aqui, ó,
Repara que João comeu exatamente quanto? 2 de quanto? Olha, João comeu 2 de 6. Tá vendo que ele continua comendo a mesma quantidade? Então, quem comeu mais? Ninguém aqui comeu mais. Os dois comeram a mesma quantidade. Ou seja, 1/3 do que João tinha repartido é a mesma coisa do 2/6 que a Vitória tinha repartido. Essas frações, elas são numericamente diferentes, tá vendo? Ó, aqui eu tenho 1/3 e aqui eu tenho 2/6, só que ela representa a mesma quantidade. Isso é o que a gente chama carinhosamente de fração equivalente. Por que fração equivalente? Porque, embora elas sejam numericamente diferentes, elas apresentam a mesma quantidade. Então, isso é o que a gente chama de fração equivalente. Olha o que nós precisamos de fazer. Para a gente saber quem comeu mais, repara que nós precisamos de olhar e separar a quantidade de pedaços iguais. Porque se João reparte ali, ó, em 3 pedaços e cada pedaço é grande demais, não vai ter como a gente comparar com Vitória, que cortou em mais pedaços e cada pedacinho ali é menor. Então, nós vamos igualar a quantidade de pedaços, ou seja, nós vamos igualar o nosso denominador para descobrirmos quanto que cada um comeu. Então, nesse caso, a gente tem que eles comeram a mesma quantidade, beleza? Mas aí você pode falar, John, essa aí é muito fácil, manda mais uma difícil. Manda uma dificilzinha aí que essa aí eu tiro de letra. Então, vem comigo. Imagina que João, aqui ó, João, ele vai junto com a Vitória, eles são muito amigos, percebe-se, né? Ele vai junto com a Vitória para uma pizzaria, tá? E aí eles vão para cada um pede uma pizza, porque eles estão com muita fome, e João parte a pizza dele em 5 pedaços e come 3 pedaços. Enquanto a Vitória pega a mesma pizza do mesmo tamanho ali, só que ela parte a pizza dela em 8 pedaços e come 5 pedaços desses 8. A pergunta é, quem comeu mais? Repara que eles partiram em tamanhos diferentes. A pizza é a mesma, então o Vitória tem uma pizza lá de frango com catupiry, daorinha, e João também. Só que aí, João, ele partiu essa pizza em 5 pedaços e Vitória partiu em 8 pedaços. Logo, o tamanho das fatias de pizza de Vitória vão ser menores, enquanto de João vão ser maiores, beleza? Só que aí João come 3 pedaços das 5 disponíveis, enquanto Vitória come 8 pedaços das 3 disponíveis. A pergunta é quem come mais. Então, ó, dica para você. Toda vez que vocês quiserem comparar frações, que elas são numericamente diferentes, é necessário deixar os denominadores iguais. Simplifica, John, não entendi. Vou lá. Olha só, repara que os denominadores aqui, ó, aqui é 5 e aqui é 8. Eles são diferentes. Eu vou deixar eles iguais. Como que eu vou fazer? Esse cara aqui de baixo, eu vou multiplicar por 8. Só que se eu multipliquei aqui por 8, eu também vou multiplicar aqui por 8, porque assim eu não vou alterar a minha fração. É o que a gente vai ver de novo que será uma fração equivalente, tá? Aguentem um pouquinho. Esse cara aqui, ó, eu vou multiplicar por 5. Eu vou então multiplicar aqui embaixo por 5 e aqui em cima por 5. Ah, mas por que isso? Ó, é simples. Quando a gente multiplica 3 vezes 8 vai dar 24. 5 vezes 8 vai dar 40. Quando eu multiplicar aqui embaixo 5 vezes 5 dá 25. 8 vezes 5 dá 40. Oh, que loucura! Aqui embaixo eu tenho o mesmo denominador agora. Aí, para vocês avaliarem quem comeu mais, basta ver o meu numerador. Então, quanto maior o numerador, maior será a quantidade que a pessoa comeu. Por quê? Agora eles partiram, ó, eles estão com a mesma quantidade de fatias e de mesmo tamanho. Então, quem comeu mais? Vitória, ó. 25 sobre 40, ou seja, eu comer 25 fatias de 40 é maior do que 24 de 40. João perdeu porque ele jantou antes de sair, né? Então isso avacalha. Ou ele comeu a bordinha, que a bordinha a gente usa para contar, né? Quantas fatias você come no rodízio. Ou da pizza ali.
Logo, gente, significa que Vitória comeu mais do que João. Agora, repara o seguinte, você pode falar assim, João, mas aqui eu tinha 3/5. Agora eu tenho 24/40. Não mudou? Não. Repara que, numericamente, essas frações elas são diferentes, mas, quantitativamente, elas são iguais. É o que a gente chamou, lembra lá do exemplo anterior, de frações equivalentes. 3/5 é equivalente a 24/40. Eu multipliquei aqui por 8 e multipliquei aqui por 8. Então, eu mantive uma equivalência. Aqui embaixo, eu multipliquei por 5 e multipliquei embaixo aqui, ó, por 5 também. Então, ficou uma fração, ó, equivalente. Ah, mas por que apareceu 5 e aqui 8? É bem simples, porque se eu multiplico 5 por 8 dá 40, e se eu multiplico 8 por 5 também dá 40. Como eu queria igualar os meus denominadores, ó, ficou uma gracinha, lindo demais. Logo, João comeu menos do que a Vitória, beleza? Então, para a gente encerrar a aula de hoje, saca só. Imagine, então, que nós fomos na pizzaria e aí você pega uma pizza e come 2/7 dela. Eu pego a mesma pizza do mesmo sabor e do mesmo tamanho e como 3/4 dela. E aí, a pergunta é, quem comeu mais? Vamos lá. Dá um pause aí, tenta fazer e volta aqui. Bora lá, então. Olha só, eu preciso de deixar o quê? Os denominadores iguais. Então, como que eu vou fazer para os denominadores ficarem iguais? É simples, ó. Para esse denominador ficar igual aqui, ó, eu vou multiplicar aqui por 4. Se eu multiplico aqui embaixo, eu também multiplico aqui em cima. Ótimo. E aqui embaixo, eu vou multiplicar por 7. Ó, então aqui era 7, eu multipliquei por 4. Aqui era 4, eu multipliquei por 7. E aqui eu também vou multiplicar por 7. Olha que doideira. 2 vezes 4 aqui vai ficar 8. 7 vezes 4 vai dar 28. Aqui embaixo, 3 vezes 7 dá 21. 4 vezes 7 dá 28. Você comeu 8 de 28, eu comi 21 de 28. Claro que agora eu sou fitness, então não condiz com a realidade, mas uns dias atrás aí, talvez. Significa que 21/28 é maior do que 8/28. Por quê? Olha só, os denominadores são iguais, então você analisa os numeradores. Aquele que for maior significa que a fração toda, então, será maior. Beleza? Então, tamo junto. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar com seus amigos e ativar os sininhos para ficar por dentro de todas as aulas, inclusive a próxima aula que nós vamos falar sobre as operações com as frações, soma, subtração, multiplicação e divisão. Beleza? Tamo junto e até o futuro. É nóis!